da vida da sua igreja aqui. Vamos cultuar Jesus e vamos adorá-lo na beleza de sua santidade. Quero convidar os irmãos a colocarem-se em pé, por favor. Um só rebanho, um só pastor, uma só fé, um só Salvador. Aceita, Senhor, por meio de Jesus, a nossa reunião, o nosso ajuntamento e o culto que iremos te prestar. Obrigado, Pai, pelo clima. Obrigado, Pai, pela forma como o Senhor tem nos protegido e abençoado. Obrigado pelo aniversário da denominação ontem, tua palavra, o ajuntamento, a comunhão. Muito obrigado. Muito obrigado. E, ó Deus, queremos também te servir e adorar no próximo domingo, por ocasião do aniversário desta igreja. Pedimos que o Senhor aceite nossa gratidão, a expressão do nosso louvor, por tudo que o Senhor tem feito nos últimos 104 anos aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado pelos irmãos que já chegaram, os que ainda irão chegar. Que o Senhor os abençoe e os direcione e os fortaleça. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Muito obrigado, Eric. Obrigado, meu irmão. Eu quero agradecer de todo o coração a experiência que Deus me deu de estar em Mossoró na semana passada. Foi muito bom. Nós fomos ali para o aniversário de uma neta desta igreja. Há alguns anos atrás, foi plantada uma igreja com apoio financeiro e cobertura de oração de vocês. E esta igreja vingou no Nordeste. E deu frutos. E teve filhas, e netas, e bisnetas. E eles nos convidaram para agradecer. Vocês não têm noção do impacto que aquilo causou na minha alma. Começamos o culto. Na sexta-feira eu preguei em Fortaleza. Depois fui para o Rio Grande do Norte. Em Mossoró, depois de Mossoró, saindo de Mossoró, tem um bairro chamado Van Rosado, que uma semana antes de ir, eu li vingue de rosado. É uma palavra francesa. É Van Rosado. Eu falei para eles lá que, olha, nós oramos aqui pelo vingue de rosado, conforme está no boletim. E no início do culto, eles me chamaram e me colocaram em pé lá. E a igreja mãe, que nós ajudamos, ficou em pé. E depois as filhas delas, uma por uma, ficaram em pé. Todas com seus pastores. E as netas e as bisnetas. E eles agradeceram. E eu falei para eles que eu não era digno daquilo. Não era eu. Eu estava chegando na igreja, mas que eu iria transmitir para vocês isso. O culto foi gravado. Eles estão editando e vão mandar para a gente. Eu quero passar para vocês. Fiz isso ontem na mesa. E eu quero fazer agora e à noite também. Eles trazem uma palavra de gratidão especial ao pai da Ana Lídia. Eu não sei se a Ana Lídia esteve lá com seus pais quando eles foram. Eles contam a história do Manuel Coutinho lá, debaixo de árvores. Quando ele saiu daqui com 8 jovens para trabalhar com eles lá, no começo da igreja. E vingou. E eles querem vir no próximo ano aqui, apenas para agradecer a igreja mãe.
vão andar mais de 3.000 quilômetros para dizer obrigado. E vão voltar. Então recebam a expressão de gratidão daquela igreja. Eu fui para ensinar e aprendi. Aprendi muitas vezes mais do que o que eu ensinei. O apego deles a Jesus. O amor que eles têm à obra de Deus. E a descoberta de lugares onde eles podem abrir campos. Sem recurso. Não tem recurso. Não tem. Tem disposição. E vão. E, gente, eles vão. Ah, tem um lugar chamado Serra do Mel. Vamos para lá. Quem pode ir? Aí vai 2, 3 e vão para lá. Como vão fazer? Eles não sabem. O que vão fazer? Também não sabem. Tudo que eles sabem é que há um Deus que quer salvar. E vão. E Deus está confirmando obras lá. Estão querendo aumentar o templo. Hoje comporta a neta, 370 pessoas. Eu creio que por ocasião do aniversário, tem um pastor de fora, tinha tanta gente que ficou gente em pé nos corredores. E aquilo foi impactante a minha alma. E eu queria que vocês recebessem a gratidão deles. Tá bom? Vocês sim são merecedores. Eu não. Nem podia estar lá. Mas por ser presidente da igreja, eu fui e trago para vocês essa honra que não é minha, mas é só de vocês. Eu participo apenas como um emissário, tá bom? Recebam então um abraço daqueles queridos irmãos. No próximo sábado, dia 31, todos os homens acima de 16 anos, todos, sem exceção, estão convidados para um encontro de homens que começou há um tempo atrás e que tem se fortalecido. A ideia desse encontro não é só o ajuntamento, é para estudar a palavra de Deus no que tange ao que o Senhor espera de nós, como líderes e como homens de Deus. E vocês estão convidados. Vai ser na Editora, 8 horas com um café e depois o estudo se segue até meio-dia. É um momento muito agradável, muito gostoso. Troca de experiências, conversa. Não é um estudo bíblico apenas, é um momento de comunhão, de interação. Muito jóia, tá bom? Vocês estão convidados carinhosamente. No próximo domingo, dia 1º de setembro, esta igreja estará completando 104 anos. É um marco, irmãos. Não só na cidade, mas em toda a denominação. 104 anos. O Senhor tem nos abençoado aqui. Eu estou aqui apenas há 6 anos, mas vocês estão há muito mais do que isso. Então a gratidão no coração de vocês deve ser grande. Nós vamos concentrar todas as atividades no domingo. Domingo pela manhã teremos por ocasião do culto às 9 horas, teremos o batismo. Vários irmãos vão testificar a sua fé. É uma oportunidade para você convidar o seu vizinho, aquele parente, aquele amigo, convide para cá, tá bom? A igreja, a nossa filha em Pinda, trará irmãos que vão se batizar também aqui, que foram preparados lá. O pastor Acácio estará conosco aqui também. Orem por isso. E à noite temos uma cantata chamada Pai Nosso. E nós vamos celebrar o Senhor Jesus em gratidão. É um momento para estar aqui. Nós vamos ter a ceia do Senhor. Se Deus quiser, tanto pela manhã como à noite, vocês estão convidados. Abram as vossas Bíblias, por gentileza, agora em Lucas capítulo 15. Nós vamos cantar um cântico e depois nós vamos ler o hino de número 248.
Deixe a sua Bíblia aberta em Lucas 15, os 10 primeiros versículos. Pode vir. 248. Convido os irmãos para ficar de pé para a gente cantar esse hino. Lucas capítulo 15, os 10 primeiros versículos apenas. Lucas 15, de 1 a 10. Eu queria concentrar a atenção nos ímpares e pedir para que a igreja o fizesse nos pares. Os 10 primeiros diziam assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Então, lhes propôs Jesus esta parábola. Achando-a, põe-na sobre os seus ombros, cheio de júbilo. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido.
Amém. Vamos cantar 2 cânticos. Esse nosso primeiro cântico, ele fala que Deus é soberano sobre a terra, sobre o mar e sobre a gente também. E mesmo Ele sendo grande e soberano, Ele se importa com a gente e tem um amor muito grande pela gente. Então que a gente possa estar exaltando o Senhor com essa música e sendo gratos por Ele. E esse próximo cântico, ele fala sobre a gente estar se entregando a Jesus. E que quando a gente se entrega a Ele, Ele trabalha na nossa vida. Eu queria convidar o presbítero Domingos que viesse aqui à frente. Nós vamos orar por alguns irmãos nossos que estão enfermos. Eu quero citar alguns aqui. Seu Aderbal foi internado, fez uma cirurgia ontem reparadora, por conta de um problema que ele tem no seu pé. Queríamos que os irmãos orassem. O pastor Vinícius esteve
com eles ontem no hospital, mas não teve acesso, porque no momento que ele chegou lá, ele estava para a sala de cirurgia. Orem pelo nosso querido irmão. O Sérgio está em casa, desfruta de uma melhora na sua pressão arterial, graças a Deus. Dona Deise está aqui, tem uma cirurgia para ser marcada no dia 27. Ore ao Senhor por ela e a Deus dá proteção, provisão a ela. O seu Alfredo também está aqui, precisando, ele nos procurou um tempo esses dias, pedindo pela sua saúde, ore por ele também. E o Roberto da Tirza, que está internado em Jacareí, precisando também das nossas orações, meu irmão, por favor. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, agradecemos a Ti, ó Deus, por esse momento, porque a gente pode chegar diante do Senhor em oração e colocar a vida dos nossos irmãos, ó Pai, diante do Teu altar. Pedimos que o Senhor esteja com cada um, oramos pelo seu Aderbal, ó Deus, pedindo que o Senhor cuide dele, alivie as suas dores, ó Pai. E, ó Deus, traga cura para ele, traz paz ao coração da Dona Odila, dos seus filhos e netos também, ó Deus. Oramos pelo seu Sérgio, agradecemos porque ele já está em casa. E oramos, ó Pai, pela saúde dele, pelo fortalecimento físico e espiritual dele e da sua esposa também, ó Pai. Que o Senhor os conforte, que o Senhor os fortaleça em Cristo Jesus. Também oramos pela nossa irmã Deise, ó Pai, pedindo que o Senhor dê paz ao coração dela, Deus, sabendo que o Senhor está cuidando dela, de cada detalhe, de todos os procedimentos que vão acontecer, ó Deus, que o Senhor esteja com ela e com toda a equipe médica que vai cuidar dela, Pai, que o Senhor vá à frente e abençoando tudo que vai acontecer, ó Pai. Nós cremos nisso. Oramos também pelo seu Alfredo, nós oramos pela saúde dele, ó Deus. Não sabemos o que ele tem, mas pedimos que o Senhor o conforte, que o Senhor o fortaleça em Cristo Jesus e ele possa descansar no Senhor também, sabendo que o Senhor está cuidando dele. Oramos pelo Roberto também, ó Deus, que o Senhor também cuide dele e o fortaleça, ó Pai, fortalece sua fé em Cristo Jesus, abençoa a Tirza, abençoa os demais familiares também. Obrigado, Deus, por esse momento, obrigado porque a gente pode recorrer ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Hoje à tarde, o Domingos vai fazer uma viagem para fora daqui. Ele vai precisar da nossa cobertura de oração. Ele vai representar a empresa e vai levar uma palavra. E eu quero que a luz do Senhor Jesus brilhe nele e que o Evangelho seja conhecido. Eu queria que o nosso irmão José Carlos viesse aqui orar, confirmando a presença do Senhor Jesus no nosso irmão nesse trabalho que ele fará. Senhor Deus, nós te agradecemos muito pela vida do Domingos. Nós temos acompanhado e temos ele como nosso irmão aqui, aquele que está sempre na dependência do Senhor, nos cuidados do Senhor. Agora, nessa viagem que ele vai fazer, tão distante, que ele possa ser protegido pelo Senhor, que ele possa ser guiado pelo Senhor, que ele possa sentir, ó Pai, que o Senhor não o deixa em nenhum momento, em nenhum lugar, e que ele tenha sucesso no seu trabalho ali, que seja abençoado, que ele possa trazer de lá recordações gostosas, alegres, possa voltar em paz aqui para o nosso meio e também da sua família. Te agradecemos muito pela vida dele e dos seus. Em nome de Jesus que oramos, Pai. Amém. Amém. Abençoe. Meus irmãos, abra por gentileza a sua Bíblia em Lucas. Esse texto que nós acabamos de ler, Lucas 15. Há 2 domingos atrás, o Osni me procurou e disse: esquecerei esse óculos aqui. E deixou o óculos na minha mesa. Há uns meses atrás, alguém esqueceu outro óculos de grau. Esse era o segundo, só que um outro já havia sido deixado aqui e até hoje ninguém veio buscar. 2 sentimentos. Ou foi cura,
E eu acredito nisso porque ninguém procurou. Ninguém procurou. Se fosse esquecimento, a pessoa dizia, eu não esqueci um óculos aí. Porque já esqueceram chave de carro, e anelzinho, e coisa de orelha, brinco, e Bíblia. Uma infinidade de Bíblias são esquecidas aqui. Mas óculos me faz entender, ou a pessoa vai procurar, ou ela foi curada. Não é verdade? Esse texto fala de coisas perdidas. E eu queria que nós nos analisássemos hoje, antes do domingo da ceia, antes do domingo do aniversário, para ver o que ficou perdido dentro de nós. O que nós perdemos. E que nós talvez nem procuremos mais, porque não nos demos conta do que foi perdido. Porque quando você perde algo que precisa, você vai lembrar que perdeu e vai procurar. E óculos é um negócio estranho da gente perder, porque geralmente quem perde não vai achar. Como é que você vai achar o que não vê? Não é? Outra pessoa tem que dizer para você, seu óculos está aqui, que bom, aí põe, aí você consegue ver. Uma vez que você não está com os óculos, como é que você vai encontrar o que você perdeu, se o óculos é o instrumento que te vai orientar a encontrar? É provável que a nossa sensação de coisas perdidas precise da ajuda de outras pessoas para ser encontrado. E eu queria pensar um pouquinho com vocês nisso. Ilquias fez um reparo na casa de Deus e encontrou o livro da lei. E houve uma alegria muito grande nele lá por conta deste achado. Nós estamos reformando a Sala das Togas. E o pastor Vinícius com outros jovens encontraram novos testamentos que estavam lá, guardados, sabe Deus há quanto tempo. E ele disse, olha, nós encontramos alguns novos testamentos que podem ser distribuídos, podem ser doados para as pessoas. Quanto tempo? Não sabemos, estavam lá guardados. Perdidos eu não sei se a palavra é essa, mas estavam lá, protegidos sem o devido uso para aquilo. Aqui o texto nos diz de um pastor que perdeu 1% do que tinha. Fala de uma mulher que perdeu 10% do que tinha. E a partir do versículo 11, fala de um homem que perdeu 50% do que tinha. 1%, 10% e 50%. E todos eles fizeram um investimento para encontrar. Interessante observar, me perdoem, me desculpem. Interessante observar que fica implícito que o que foi perdido foi percebido a perda e foi informado. A mulher que perdeu as moedas, ou a moeda em casa, ela disse, alegrem-se comigo porque eu achei a moeda que eu havia perdido. Então dá-nos a entender que quando ela perdeu, ela informou. Ela informou. O homem também chamou os seus amigos e os vizinhos e disse, eu encontrei a ovelha que havia se perdido. Alegrem-se comigo porque eu recuperei. O pai de família que perdeu um dos 2 filhos que tinha, fez a mesma coisa. Ele deu uma festa e ele justificou a festa dizendo, era preciso que nós nos alegrássemos, porque esse meu filho estava perdido e foi recuperado. Então parece que eles informaram a perda, mas foram eles mesmos que investiram na procura.
Um procurou até encontrar. Outro investiu na busca até achar. Nós podemos tirar algumas lições preciosas disso, porque é provável que ao longo da nossa caminhada nós tenhamos perdido algumas coisas e nem estejamos apercebidos desta perda. Às vezes, os nossos relacionamentos, não só entre amigos, mas em casa mesmo, nós tínhamos alguns valores que nós deixamos de lado, ou coisas simples, desde o bom dia, como é que foi a sua noite, você já vai? Deus abençoe a sua viagem, vem cá dar um abraço, para você sentir saudade. Nós esquecemos isso, e às vezes com o passar do tempo, esses valores tão importantes, sendo perdidos, fazem falta. Nunca mais eu desejei boa noite para quem está na minha casa. E eu não oro por eles quando estão enfermos. E eu não invisto nisso. Em pedir perdão, coisa tão simples, mas se ficou perdido dentro de mim. E me preparar para a pessoa, me arrumar para a pessoa. A gente não faz isso porque acho que não é necessário. Nós colocamos perfume para a pessoa que está ao nosso lado. Não é? E a gente não faz mais isso, porque acha que não precisa mais. Ou conquistar a pessoa que um dia foi conquistada. Com gentileza, com palavras de elogio, com gratidão. Obrigado pelo almoço que você fez. Você está muito elegante. Esse perfume em você é agradável. Por que a gente não faz isso? Porque não precisa? Coisas que ficam perdidas dentro da gente. Simples. Coisas que nós usamos e fizemos ao longo do tempo, mas que nós deixamos. Pedir perdão a um filho quando nós erramos injustamente contra ele. A gente não faz isso. E coisas mais importantes que ficaram perdidas a partir de coisas pequenas. Quando você não lamenta perder uma moeda em 10, daqui a pouco você não vai lamentar perder a segunda ou a quarta em 10. Quando você não lamenta perder uma ovelha em 100, e você acha, é isso mesmo, e você não investe nisso, quando você perder a segunda, lamentará menos ainda. E quando perder a sexta, você nem perceberá. Aquele irmão que estava conosco há 10 anos e que não está mais, se você não investir para que ele retorne à nossa comunhão, quando perder o sétimo, você nem percebe, porque o coração vai ficando endurecido. Quando você não atenta para pequenas perdas, as grandes já não farão também vista. Eu queria resgatar isso antes do domingo. Coisas que ficaram perdidas. Desde as menores, como aquele sentimento de gratidão, pedir licença. Eu aprendi que quando eu estou numa mesa e uma senhora se levanta, eu tenho que levantar. E é instantâneo. Estou na mesa, a mulher levanta, eu levanto. Não se deixa uma senhora em pé sozinha. Não, eu aprendi isso. Eu não posso esquecer. Aí eu estou casado e não faço mais isso. Aí eu faço. E abro a porta para a Beth. Até hoje. Não posso perder isso. Não é nem apenas por ela, mas é por mim, pelos meus valores. E dizer bom dia. E escrever coisas.
Se eu não lamento as pequenas perdas, não lamentarei as grandes perdas. Se o irmão que deixa a nossa comunhão não causa no meu coração tristeza, não vai causar outra coisa. Quando perder o segundo, o terceiro, e aí por diante. Eu queria resgatar isso. Coisas perdidas dentro da gente. O que era pecado há 100 anos continua sendo pecado hoje. O que Deus chamou de pecado quando essa igreja começou, Ele continua chamando de pecado. O que era mentira há 50 anos continua sendo mentira. Eu posso até me acostumar com aquilo, mas continua sendo errado. O que queimava a minha mão há 10 anos, continua queimando. Eu posso até me acostumar com isso. Café quente queimava a boca há 30 anos. Continua queimando, Só que a minha língua está tão grossa, tão calejada, de tanto calor da xícara, que eu já não faço mais questão, mas continua queimando. A língua pode não reclamar, mas o estômago vai reclamar, porque ele é mais sensível do que a língua. Algumas pessoas, ao queimarem a língua em público, engolem. Aí queimar a língua, a garganta e o estômago. É porque o público está ali, você não vai poder colocar para fora. Aí você continua queimando. Em casa, quando você queima, está sozinho, você põe para fora, não é? Mas em público, o que era errado há 10 anos continua sendo errado. O padrão de santidade não mudou. O parâmetro é de Deus. E Ele nos chamou a ser santos porque Ele é santo. Eu não posso me acostumar com o sagrado. E Deus é minha testemunha de como eu tenho medo de me acostumar com o sagrado. De achar que eu já conheço aquele texto, que eu não preciso ler aquele texto. Tem mais necessidade, eu conheço. Eu conheci alguém que leu a Bíblia várias vezes e resolveu escrever a Bíblia. Escrever a Bíblia. Simplesmente escrever a Bíblia. Pegar uma caneta, um caderno e colocar lá: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma. E ele escreveu toda a Bíblia em cadernos. E quando cansava com a mão direita, escrevia com a mão esquerda. E eu sei que vocês não sabem disso, salvo alguns. Essa pessoa é membro dessa igreja aqui, ó. E se vocês me perguntarem: pastor, quem foi? Eu digo. Vou dizer para você, para a glória de Deus. Escreveu a Bíblia inteira. Bíblia todinha. Aí então essa pessoa não precisa mais ler a Bíblia. Precisa. E ler. Todos os dias faz a sua devocional. Ela poderia dizer: ah, não, já escrevi isso aí, que é isso? Ou quando o pastor vai pregar, diz: ah, não, isso aí eu sei de cor. Eu escrevi. Um dia eu preguei e quem estava ali era o Russell Shedd. O professor Russell Shedd, que editou a Bíblia. Eu disse: meu Deus, o que eu vou dizer para esse homem? Só eu e o Senhor sabemos como é que ficaram os meus joelhos quando eu soube que o Shedd estava ali. E eu vi o Shedd. Só eu. E eu preguei
sobre a postura de Pedro diante da fogueira, quando o Senhor Jesus foi preso. Agora, lá em Mossoró, uma senhora veio conversar comigo. Ela disse assim: o senhor não deve lembrar de mim, mas eu estava lá no Goiás, quando o senhor pregou sobre a fogueira em que estava Pedro, e o professor Russell Shedd estava lá. É capaz que o senhor lembre do Russell Shedd, e de mim o senhor não lembre. Esse é verdade, eu não lembro, mas eu estava lá naquele dia. Eu quero ver o que eu perdi, porque Deus sabe disso. E Ele não só sabe, como Ele pode me orientar no que eu perdi. Não sei se você teve essa experiência de perder alguma coisa e apelar para Deus. Eu já fiz isso algumas vezes e na maioria deu certo, algumas não. E dizer para Ele: o Senhor tem os 7 espíritos. O Senhor sabe onde eu perdi esse trem. E o Senhor pode me orientar. A primeira experiência minha, eu era novo convertido, Ana. A minha mãe, por conta de peraltice nossa, jogando dentro de casa, ela escondeu a bola. Escondeu a bola. E ela nos deu então uma disciplina de tanto tempo sem a bola. Eu não sei se era um mês, eu não sei não, era muito tempo. Uma infinidade de tempo para uma criança. Aí quando ela liberou a bola, depois da disciplina, ela disse: pode jogar. Eu disse: beleza, onde é que a senhora guardou a bola? Eu disse: ih, eu não lembro. Eu disse: como a senhora não lembra? Eu disse: não lembro, tem tanto tempo que eu não lembro. Eu e o meu irmão procuramos essa bola, e procuramos, e nada de achar a bola, e nada. E recém-convertido, eu resolvi apelar. Eu disse: senhor, o senhor lembra de onde ela colocou, não lembra? O senhor viu? O senhor estava lá? Ilumine a minha mente. Eu creio que o senhor sabe fazer isso, e o senhor pode fazer isso. E o senhor falou no meu coração, diante de Deus, pela luz dos meus olhos, eu digo isso. Ele falou no meu coração: dentro da caixa de descarga. Ah, eu levantei do joelho e corri lá na caixa de descarga. Abri a caixa e estava lá dentro. Dentro da caixa de descarga. Outra experiência, quando o sogro da Débora Coutinho perdeu os documentos. Eu me juntei com ele e eu disse: senhor, o senhor viu onde é que esse homem deixou esse documento? O senhor tem os 7 espíritos que percorrem toda a terra. E o senhor estava lá quando ele perdeu. E nós oramos. E oramos. Até hoje ele não achou. Não sei porquê, mas ele tirou logo outros documentos. Sogro da Débora. Presbítero Eurípedes, o nome dele, homem querido. Então, o que eu perdi? Eu posso dizer assim: eu perdi alguns valores ao longo da minha vida. E hoje, ontem, lembrando disso, Jesus, quando foi a última vez que eu fiz um jejum? Ou eu não preciso mais fazer isso porque eu sou pastor? Eu acho que tem mais de um mês que eu fiz. Tem uns 50 dias. O que me alegrou no último é que eu não fiz por mim. Eu fiz por uma outra família. E eu queria fazer um jejum essa semana. Para que a minha vontade não seja tão forte. E que eu consiga sujeitar a minha vontade ao Senhor. Porque o jejum não é para fazer Deus dizer o que Ele não disse.
nem para fazer ele revelar o que ele não revelou. O jejum é para enfraquecer a minha carne, para enfraquecer a minha vontade, para que uma vez enfraquecida, ela se sujeite com mais facilidade à vontade do Senhor. Porque quem tem vontade forte tem dificuldade de obedecer. Já viu alguém falar acerca de outro? Fulano, tá muito difícil, serviço muito dura, não se dobra, não se encurva, vontade muito forte. Essas pessoas precisam trabalhar um pouco mais à vontade. E um instrumento que Deus nos deu para isso é o jejum. Jejum e oração. Por que nós não conseguimos libertar essa criança do espírito maligno? E o Senhor Jesus disse: esta casta só com jejum e oração. Irmãos, jejum é bíblico. Eu quero comprar um carro, vamos fazer jejum? Não, não é para isso. Jejum é para que a minha natureza se enfraqueça e eu possa aceitar a vontade do Senhor com mais naturalidade. Houve um tempo em que nós cantávamos dizendo: enche-me, Espírito, mas que cheio quer. Lembram disso? Nós cantávamos: enche-me, Espírito. E uma das maneiras de encher-se do Espírito é esvaziar-se de si mesmo. Curva sua cabeça. Eu queria lançar esse desafio para você. Eu quero informar que eu perdi coisas, mas sou eu que vou procurar. É provável que em nosso meio alguns irmãos tenham perdido coisas de valor. Eu preciso definir o que eu perdi. Porque se eu não definir o que eu perdi, eu vou procurar o que eu não perdi. E quando você procura o que não sabe o que procura, você vai achar o que não procura. E é provável que você ache encrenca. Então defina o que você vai procurar. O que você está procurando? Eu perdi isso daqui. Às vezes nasce em mim uma vontade indefinida de comer alguma coisa. Não sei se é com você. Estou com vontade de comer alguma coisa. O que é? Não sei. Mas é uma vontade de comer alguma coisa. Então eu não vou conseguir satisfazer até eu descobrir. Eu estou com vontade de ir em tal lugar. Aonde? Não sei, mas eu queria uma coisa diferente. O que é? Não sei. Então não vai satisfazer. Eu quero que você defina. Eu perdi isso. Eu perdi o temor de Deus. Eu perdi o respeito pelos irmãos. Eu perdi o prazer na oração. Eu perdi o prazer da leitura da palavra. Eu perdi com o tempo os jejuns que eu fazia. A vontade de conhecer o Senhor, aquele prazer que eu tinha de evangelizar, eu perdi. Eu perdi aquela natural vontade de me desviar do pecado. Eu tenho que definir o que eu perdi. O que você perdeu? Quem sente que perdeu alguma coisa e quer investir em procurar até recuperar, até encontrar. Aí depois que encontrar, aí você fala: eu achei o que tinha perdido. Alegrem-se comigo, eu encontrei. Eu voltei outra vez à leitura da palavra. Eu encontrei prazer no jejum. Eu voltei a ofertar. Olha que coisa boa, eu tinha perdido isso. Eu voltei a dizimar. Eu voltei. O meu coração agora é mais coração
Eu lamento as pessoas que sofrem. Eu estou sentindo de novo. O meu coração voltou a ser de carne. Não é mais uma bomba. É de carne, é de músculo. Eu quero voltar a ser gente de novo. Eu consegui mais humano, mais misericordioso, mais gente. Quem sente que perdeu alguma coisa, assim como eu quero convidar que se coloque em pé para que eu possa orar. Eu perdi, eu quero voltar, eu quero investir até encontrar. Eu quero orar por você. Senhor nosso Deus, no início da semana, no meio da semana e ontem, quando eu lia esse texto, eu vi tantas coisas que eu perdi. Algumas eu perdi e nem percebi. Outras eu perdi e lamentei. E agora eu quero publicar que perdi. Eu vou investir, eu mesmo, em reencontrar aquilo que foi perdido. E vou me alegrar ao encontrar. E vou celebrar, porque é preciso que haja festa e regozijo ao encontrar o que está perdido. Eu sei o que perdi. Eu quero investir para que seja recuperado. Eu clamo por mim, que estou em pé, e reconheço isso, e pelos meus irmãos que também perceberam que perderam alguma coisa ao longo da vida. E domingo, na ceia do Senhor, eu quero celebrar isso com alegria, com gratidão, como sendo uma festa pública daquilo que eu encontrei. Como fez aquele homem com seus amigos e vizinhos, como fez aquela mulher que perdeu dentro de casa, como fez aquele pai que deu aquela festa e defendeu a realização da festa, dizendo que era preciso que nós nos regozijássemos, era preciso que nos alegrássemos. Eu quero fazer isso por mim e pelos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Ainda em pé, vamos cantar o hino de número 168. Senhor, eu preciso de Ti. É um complemento da palavra.
uma dessas bênçãos, é possível que a gente se aparte dela. É por isso que nós precisamos do Senhor, diz a terceira estrofe. Precisamos mesmo, para que Ele reaqueça o nosso coração e nos sustente e nos abençoe. Obrigado por sua presença. Você é convidado a participar da escola dominical que se segue. Temos um intervalo e depois a escola. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Obrigado pelo que Ele fez na cruz por nós. Obrigado porque Tua palavra, pelo Teu Espírito, nos leva a lembrar de algumas coisas que nós perdemos ao longo da nossa caminhada. E essas coisas fazem faltas, porque procedem de Ti. E o Senhor, pelo Teu Espírito, vai nos orientar a investir e procurar até reaver as coisas que foram perdidas dentro de nós. O padrão é do Senhor. A força vem do Senhor. Eu quero, junto com os meus irmãos, celebrar no próximo domingo essas coisas que foram perdidas e reencontradas. Algumas dentro de casa, outras fora de casa. Tanto moedas dentro de casa, como amigos e ovelhas fora de casa. Tanto parentes próximos da gente, como amigos distantes. Queremos investir para que seja reencontrado e celebrar no reencontro. Glórias e louvores ao Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. E que nessa busca, nesse investimento, o Senhor ilumine a tua mente, como é próprio de sua natureza fazer. E que você procure até encontrar. E encontrando, nós vamos celebrar coisas de grande valor que ficaram perdidas. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita e as ternas misericórdias de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o consolo, a mediação do Espírito Santo de Deus, seja com todo este povo aqui reunido e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus. Amém. Sentai-vos, irmãos.